Olá, consciências queridas! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essas 3 aulas aqui que eu preparei para vocês e que vamos falar sobre o poder do propósito de alma. Gente, a força, o poder gigantesco que existe nesse propósito de tudo aquilo que viemos fazer nessa vida está nos empurrando, nos colocando para frente. Sabe aquela força que te faz ir, que te faz querer fazer, que te faz buscar cada vez mais o que você quer para a tua vida? Ela está aqui, ó, nessa frase, no nosso propósito. E não é um só, nós temos inúmeros, vários propósitos aí na nossa encarnação e eu vou falar com vocês nessas 3 aulas que esse poder precisa ser conectado por você. E para que você consiga se conectar a esse poder, tem 3 passos cruciais aí que você tem que dar ao longo desse processo, os 3 passos iniciais, primordiais, para que esse poder aqui possa atuar cada vez mais na sua vida. Eu preparei todo esse material aqui para que a gente possa conversar e eu trouxe para vocês, eu já venho fazendo isso ao longo das minhas aulas aqui no YouTube, para mostrar para vocês, se você se identifica com qualquer uma dessas situações, ou se você se identifica com um processo de estar se sentindo parada, presa, travada na sua vida, parece que você conseguiu às vezes até enxergar quais são os seus propósitos, mas você tenta ir e sente como se tivesse uma barreira na sua frente, uma energia que parece que te puxa para trás. Ou você sente a energia te empurrando para ir, mas tem situações ali que você começa a pensar, será que vai dar certo? Será que é para mim mesmo? Será que eu consigo? Então, se você deseja qualquer uma dessas situações aqui, propósito, coragem para agir, ativar a sua animação, ter alegria enquanto você executa tudo o que você veio fazer aqui na Terra, facilidade na vida, direcionamento, campo vibracional alto, isso é muito importante. A maior parte das pessoas realizam práticas energéticas, elevam o campo e depois, quando vão para a vida no dia a dia, o campo baixa. E para manter esse campo de vibração alto, sair do julgamento, sair do medo, da resistência, ter autoconfiança e coragem para agir. Se você se identifica com qualquer uma dessas situações, ou outras situações aí que você sinta que está te emperrando e que você quer ir, você busca todo esse processo aí de ativação das altas energias dos seus chakras mais básicos, nosso chakra básico, sexual, o nosso chakra do plexo solar, que é o chakra aí da autoconfiança, autodisciplina, de você ir, sair da procrastinação e o amor, amor incondicional. Se você busca tudo isso, então todas essas 3 aulas assista com atenção, porque elas vão te contribuir. A conexão com o propósito de alma, você precisa dar esses 3 passos primordiais. E como é muito assunto para ser falado em cada um deles, eu separei em 3 aulas e mesmo assim vou me policiar aqui para as aulas não ficarem tão longas. Mas esses 3 passos, eles têm que ser dados. E aí eu dividi nessas 3 aulas que nós vamos ter. Identificar as dívidas do passado, liberar resistência e frustração e realmente assumir a cura do seu passado. Porque esses 3 passos aqui, se eles não forem feitos, essa sensação de bloqueio, de resistência, ela vai continuar existindo. Então é importante olhar para todas essas situações que criaram crenças limitantes e essas crenças acabam te gerando essa energia de bloqueio. E aí, nós vamos aqui, antes de eu passar para o próximo material, eu quero falar com vocês um pouquinho, principalmente aí para as pessoas que me conheceram agora, recentemente, quem eu estou nesse momento da minha vida. Gente, eu passei por todo esse processo que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é a minha história nos últimos anos. A minha história e a história de várias alunas que eu observo que elas seguem pelo mesmo processo. Eu me senti perdida ali em 2013, 2014, que foi quando eu comecei a decidir mudar a minha vida. Eu tinha um bom emprego, tinha feito carreira dentro da empresa, tinha um ótimo salário, tinha ali uma vida já independente financeiramente, tinha o quê?
muito do que a sociedade fala que é o que vai te trazer felicidade, mas me faltava uma conexão de realmente sentir que eu estava em todos os meus propósitos de alma. Alguns deles eu sentia que eu estava, inclusive a questão financeira, mas outros eu sentia desconexão, principalmente com a profissão. Foi quando eu decidi sair, larguei mão de tudo, 2014, 2015, eu e meu marido mudamos, fomos para a Finlândia, ele recebeu uma proposta para fazer doutorado lá, 2 semanas depois que eu tinha decidido que eu ia sair do trabalho. Gente, foi algo assim, fantástico, foi uma conexão profunda, porque quando você se abre para fazer, para seguir teu caminho, o caminho vem para você. E fui para lá, foi fácil? Não, nada fácil, gente. No primeiro ano, eu lembro que eu fui no fundo do poço, assim, eu não enxergava a resposta, não conseguia identificar dentro de mim os meus propósitos, tudo aquilo que eu sentia vontade. Eu não conseguia identificar o que me trazia alegria. Não conseguia identificar o que me trazia felicidade. E aí eu comecei a parar para aquietar, para me ouvir, para ouvir as minhas respostas. E hoje, gente, estou aqui, ó, como mentora comportamental, consciencial, mais voltado para a espiritualidade. E uma espiritualidade que não é algo de religião, conectado à religião, mas sim espiritualidade de você se conectar com o melhor que existe dentro de você e permitir que essa energia de amor, de luz, de cocriação do melhor possa vibrar cada vez mais no teu campo de energia. Isso para mim é espiritualidade. É a gente se tornar pessoas melhores para nós e para o mundo e podermos cocriar tudo isso nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, para que a gente possa ser e construir cada vez mais uma sociedade melhor. Sentimentos e sensações melhores, dentro e fora. E aí eu venho me desenvolvendo ao longo desses últimos anos, né? Há mais de 5, 6 anos aí, eu considero que desde o início dessa minha jornada aqui, na vida terrena, dessa vida como a Érica, porque desde a minha infância eu sempre tive experiências ditas paranormais, sempre tive experiências sobrenaturais, principalmente com projeção astral, e as projeções astrais voltaram muito forte nessa época ali de 2016, quando eu me abri para essas respostas e vi que o meu trabalho é esse, é estar aqui compartilhando com vocês que é possível para você. Independente de quais sejam os seus propósitos, é possível para todos nós, para todas nós, nos conectarmos com o melhor que existe dentro de nós e expandir esse melhor para o mundo, para nós e para o mundo. E me desenvolvi aí ao longo desses últimos anos com vários cursos iniciáticos, muitos livros, mas o principal, a aplicação. E todas essas aulas que eu estou trazendo aqui para vocês são aulas que eu apliquei na minha vida. Foram os primeiros passos que eu dei para conseguir sair de todo bloqueio e toda resistência que a minha mente criava no meu campo de energia. E eu vim compartilhar tudo isso com vocês. Eu quero que a gente faça agora uma prática energética. Para quê? Para que a gente possa já entrar nessa energia desse fluxo aberto, desse fluxo liberado, fluxo de energia liberado. Foi uma meditação que eu recebi intuitivamente, recebi do meu eu superior e também da equipe de seres que me auxiliam em todos os meus trabalhos. Eu fechei os olhos, comecei a receber a imagem e a me sentir como eu vou guiar vocês aqui também. Então é para vocês sentirem tudo isso, sentir o teu fluxo aberto, teu fluxo de vida, seja lá quais forem os seus desejos, seja lá quais forem os seus propósitos, e mesmo que você ainda não saiba, não tenha clareza sobre o teu propósito, apenas se abra para seguir esse fluxo que eu vou direcionar a vocês. Isso vai abrir o nosso campo de energia, abrir o coração, ativar o coração, o chakra cardíaco, para que você consiga expandir essa energia para o mental e começar a retirar os bloqueios que o nosso mental cria muito. Eu vou pedir a vocês para fecharem os olhos, começar a respirar de forma mais lenta e mais profunda.
acalmando a mente, acalmando o coração. Deixa o ar entrar, o ar sair. Vai permitindo com que você faça parte dessa egrégora. Independente do horário que você estiver assistindo essa aula, essa egrégora se forma. E ela está independente de espaço-tempo. Se conecte com essa força compartilhada e aumentada com todas as pessoas que estão buscando o seu fluir. Se conecte com esse fluir. Comece, a partir deste momento, a imaginar ou apenas sentir como se você fosse a água do centro de um rio. Você é a água do centro, que desce fluida, com direcionamento, sem obstáculos, sem barreiras, porque você é a água do centro. Qualquer obstáculo, qualquer barreira, estão às margens desse rio. E você não é mais essa água que corre às margens, que muitas vezes fica parada, rodando em círculos, com dificuldade de sair do mesmo lugar. Não, você está no centro desse rio, em movimento, sempre em movimento. Um movimento constante, fluido. E pode ser que apareça alguma rocha, alguma pedra no centro desse rio. Mas você não tem obstáculos ao redor, então você continua descendo, encosta nessa pedra, passa ao redor dela, se une novamente e continua no centro, no seu centro. Todos os obstáculos, todas as situações, elas ficaram para trás. Fica somente o aprendizado. E eu vou tocar um som agora, que é um som de ativação do chakra cardíaco. Permita com que o seu amor te direcione sempre no centro. E todos os seus propósitos, todos os seus desejos, eles vêm para você com facilidade. Porque você flui. De forma tranquila.
você flui com o seu coração aberto, com a sua mente aberta para o novo. E qualquer medo, insegurança é transmutada. Aos pouquinhos, vá retornando, permitindo com que toda essa ativação dessa energia e desse fluxo aberto continue em você, pois assim é. Vá abrindo os olhos e se permitindo estar de mente aberta, com o coração muito ativado para todos os ensinamentos que vamos ter aqui. A mente aberta, ela vai te possibilitar sair de tudo que está te emperrando. Sabe os bloqueios? Sabe as situações que você não sabe como fazer? Parece que você se sente perdida, perdido, um bloqueio dentro de si. Tudo isso tem relação com a mente. E a mente, ela usa essa frase aqui. Já ouvi isso antes. Ah, isso eu já sei. Quantas e quantas vezes eu fiz aulas, cursos, e com uma mente egóica muito ativada. Por isso que eu quis trazer para vocês a ativação do coração e a liberação, a ativação do fluxo livre, sem impedimentos. Quantas e quantas vezes fiz esses cursos com a mente egóica muito ativada e a primeira coisa que a minha mente falava é: ah, mas isso eu já sei. Ah, mas isso eu já estudei, isso eu já sei, eu já ouvi isso antes, isso eu já sei. Isso é uma barreira da nossa mente para que você não saia do lugar, para que você continue com as mesmas crenças limitantes que estão te atrapalhando. Então, se a sua mente em algum momento dessas 3 aulas aparecer com qualquer questão que você sinta que é uma questão que está te fechando para receber, mesmo que seja para receber uma informação intelectual que você já ouviu antes, se abra. Nesse momento que aparecer qualquer frase, qualquer questão da mente fechada, da mente egóica, você vai falar: se eu já ouvi isso antes e ainda estou aqui ouvindo, é porque alguma coisa eu ainda não integrei dessa sabedoria. Alguma coisa eu ainda não integrei no meu campo vibracional, porque se eu tivesse integrado, não estaria repetindo. Então fale isso internamente, com essa voz. E eu me coloco aberta, e aí você completa. E eu me coloco aberta para continuar ouvindo. E eu vou prestar mais atenção ainda, porque se está repetindo, se eu já ouvi antes e está repetindo, é porque tem coisa muito importante aqui para mim. Tem algum aprendizado que eu ainda não integrei, então isso é muito importante para mim. Mais ainda eu preciso colocar o meu foco e a minha atenção. E isso é você ir com a mente conectada ao coração, mas a mente aberta, uma mente de crescimento e não mais uma mente de limitação. Então, abrir o coração, abrir a mente para as 3 aulas e abrir o coração e a mente para assistir todo esse material através do coração. Gente, eu preparei para vocês em 3 aulas e dividi, e vou até me policiar aqui para essas aulas não ficarem tão longas, porque o tema é um tema aí que dá cursos e mais cursos, porque é um tema que realmente a gente tem que, para conseguir falar em pouco tempo, condensar muita coisa.
É um tema muito vasto. Esses 3 passos que eu separei para vocês nessas 3 aulas são os 3 passos principais e primordiais que você tem que dar no seu caminho para você conseguir se conectar e realmente se manter nos seus propósitos dessa vida. Propósito não é um só, são vários. E todos os seus propósitos você só consegue se manter se conectando, realizando e se sentindo realizada em estar fazendo esses propósitos quando você dá esses 3 passos iniciais. Identificar as dívidas do passado, porque aqui existe campo de energia que está criando resistência. Liberar a resistência e a frustração, porque quando você identifica onde estão essas questões que precisam ser liberadas. E o terceiro passo, que é o principal, assumir de fato a cura do seu passado. Assumir de fato a vontade de se desvincular dessas situações lá do passado e voltar para o agora. Estar agora, no teu momento presente. Vou explicar tudo isso para vocês ao longo dessas 3 aulas. Vida é igual evolução. Os propósitos de alma são situações que você veio aprender. Situações que nós viemos aprender são situações que não são simples da gente realizar. Afinal, a gente ainda não sabe. Só que você vem com uma bagagem. E essa bagagem que você traz quando você nasce aqui nessa vida é a bagagem que vai te auxiliar a ir para esse propósito. Então, esse propósito ele tem um poder gigantesco e ele te chama para ele, só que é algo que você ainda não sabe fazer. No início, vai gerar uma certa dificuldade. E nessa dificuldade, nesse desafio inicial, a mente, o ego e todos os traumas e todas as situações que geraram crenças limitantes no seu passado, seja dessa vida ou de vidas anteriores, vão começar a te dizer e a criar historinhas fantasiosas na sua cabeça e que vão começar a criar esses bloqueios na sua frente. Por ser um desafio, não significa que você não vá conseguir. Pelo contrário, quando você vai e fala, eu sou capaz de fazer, eu sou capaz de conseguir aprender, a desenvolver, e aí você começa a fazer, e aí erra a primeira vez, aprende, faz de novo, repete, e você começa a ver que você está aprendendo, que você está melhorando. É a mesma coisa quando a gente entra num emprego novo, num trabalho novo. No início, parece que você não vai aprender nunca. Depois de um tempo, você faz na naturalidade. E é assim com os nossos propósitos. Esse desafio inicial não significa que é impossível. Os pensamentos e bloqueios de energia, eles são gerados pelo ego que ainda está com medo. Por isso que precisa olhar onde estão esses medos e se desvincular desses medos. Eu trouxe para vocês alguns propósitos aqui de exemplos. Um propósito de uma pessoa aqui, uma mulher, de se sentir realizada profissionalmente, seja em qualquer profissão. Ela muitas vezes não teve essa realização profissional e não teve às vezes uma liberdade financeira em vidas anteriores e essa consciência busca, não, agora eu quero experimentar essa realidade, essa vida, essa existência. E aí ela quer, é um propósito, é um poder que te chama para esse local. Pode ser também, e aí vocês vão pensar sobre tudo aquilo que você quer para a tua vida ou principalmente sobre aquilo que você sente uma certa dificuldade de fazer, porque onde está a sua dor está o seu poder. Presta atenção nessa frase. Onde está a sua dor está o seu poder. Aquilo que muitas vezes você acha que você tem dificuldade de fazer é porque é o seu poder, é o seu propósito. Nesse exemplo aqui, dessa pessoa que tem uma certa dificuldade de se relacionar e ela busca isso. Esse é o propósito dela. Só que num primeiro momento pode ser que isso gere muito desafio e a mente acaba criando historinhas dentro desses desafios. A desconexão do propósito.
você continua se sentindo sem rumo, presa, parada na própria vida, desconectada dos seus propósitos, com uma certa dificuldade aí de prosseguir. E o que acontece com as nossas emoções quando tudo isso aqui começa a se ativar? Você se sente presa, parada, não consegue prosseguir, parece que não vai. A mente, que nesse momento está com perda de energia, perda de capacidade de consciência, de conseguir olhar para as questões e enxergar de uma forma mais clara, todo o nosso campo vibracional, nosso campo de energia, ele vai diminuindo cada vez mais. E a mente fica com medo, muito medo. Aqui talvez eu acho que não dê para vocês lerem, mas a gente vai compartilhar esse material com vocês lá no nosso grupo do Telegram. Tá aqui embaixo para vocês o link do Telegram. Mas esse aqui é o mapa da consciência. É a escala das emoções de David Hawkins. O David, gente, esse livro aqui foi um livro que a espiritualidade, meus mentores, seres que me auxiliam aqui nos trabalhos, meu eu superior, acho que todos ficaram falando, leia esse livro, leia esse livro. Foi incrível, porque foi há umas 2 semanas eu comecei a ler esse livro e falei, gente, tem tudo a ver com as aulas. Tudo a ver com as aulas que eu estou preparando. Então, agradeci pela indicação para eu ler esse livro. É um livro que eu já tinha conhecimento dele há mais de 4 anos, mas me veio na minha tela mental a capa do livro e muito forte. Leia esse livro, leia esse livro. E aí, eu quero mostrar para vocês que o David, ele fez o seguinte. Esse aqui, ó, que é, não sei se vai focar para vocês aí, mas é o mapa da consciência. Ele é um médico que aconteceu o seguinte, a história dele. Ele sofria de alcoolismo. E num processo de quase morte, ele teve uma experiência de quase morte, que é nada mais, nada menos que uma projeção astral, mas de uma pessoa que quase ficou, né? E nessa experiência de quase morte, quando ele retornou com a consciência expandida, com a consciência totalmente modificada, porque ele experimentou esses níveis aqui, ó. Ele experimentou os níveis de amor, de alegria, ele experimentou os níveis de vibração, de energia dessa consciência maior. Porém, o que ele estava vibrando aqui no planeta Terra era daqui para baixo. E o que ele fez? Ele voltou mudado e aí ele começou a estudar mais voltado para a parte energética, para a parte espiritualista. Porque ele sentiu tudo isso, ele viu que existia algo além, que não era só aquilo que ele vivia de transtorno na vida. E aí, quando ele sentiu tudo isso, ele começou a estudar. E nesse estudo que ele traz aqui, nesse livro, Poder versus Força, ele mediu que as emoções, a vibração da energia que gera em nós das emoções, elas vão nos trazer ou força ou vão tirar a nossa força. E inclusive a força física. Por exemplo, quando você sente vergonha, culpa, tristeza, isso deixa os seus músculos mais fracos. E ele conseguiu comprovar isso. Ele fez testes e mais testes dentro desse processo. Quando nós sentimos essas emoções aqui de mais baixa vibração, o que elas fazem é uma contração, uma diminuição do nosso nível de consciência, e essa diminuição do nosso nível de consciência, ela vai nos gerar, inclusive, fraqueza no corpo físico. Isso começa a já trazer para vocês mais clareza. Por que que eu não consigo fazer? Por que que eu quero ir e parece que tem uma força me puxando? Por que que eu quero fazer e às vezes parece que eu não tenho força para conseguir transmutar? Porque essas emoções aqui, e aí eu vou ler algumas para vocês: vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho.
Essas emoções todas aqui que causam desespero, súplica, ansiedade, arrependimento, desespero, humilhação, todas essas emoções, elas acabam tirando a sua força, tirando a tua capacidade de ir e fazer, transmutar aquele desafio inicial ali, que é o propósito, porque o propósito é algo que você veio aprender. Então, no início, você precisa até de mais energia para fazer, porque ele está no início como um desafio. Então, você precisa aprender. Para aprender, você precisa de até mais energia. E sentindo essas emoções aqui, o que vai acontecer é que você vai estar sem energia, vai faltar energia. Por que eu falei, né, que todo esse trabalho aqui tem a ver com essas 3 aulas, gente? Porque vibração baixa, tudo aquilo que te traz esse pensamento aqui, ó, me perdoar, será que eu consigo? Perdoar o outro, será que eu consigo? Me sentir, às vezes, culpada. Será que eu consigo sair dessa sensação? Me sentir que eu não me amo. Será que eu consigo sair disso? Qualquer situação na sua vida que gere tristeza, medo, apatia, desespero, ansiedade, humilhação, vergonha, que é aqui. A emoção de mais baixa vibração é a vergonha. Qualquer situação na sua vida que esteja gerando essas emoções aqui, e elas estão relacionadas ao perdão, a conseguir você prosseguir, qualquer dessas situações, além delas estarem te atrapalhando para que você tenha energia de desempenhar seus propósitos de vida, elas também estão te bloqueando dentro do teu processo emocional e criando essa barreira de energia ao seu redor que você não consegue prosseguir, você não consegue dar esse passo a mais. Você quer, sabe que você quer e esse passo não vai. Por isso que liberar o passado é muito importante. Por isso que você precisa deixar a energia cósmica vir, contribuir com o teu processo. O Hawking, o David, ele até fala o seguinte, que nesse caso aqui, dessas emoções, quando a pessoa está vibrando na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, ela até precisa de ajuda. Ela não consegue sair desse processo sozinha, porque suga tanta energia da pessoa que ela sozinha não consegue prosseguir por falta de campo vibracional. E nesses momentos ela vai precisar até de ajuda, porque aqui a diminuição do nível de consciência, mas se você sobe, você tem uma expansão, um aumento do seu nível de consciência que começa a gerar para você muita força e você consegue prosseguir. Você consegue, depois de um tempo, caminhar sozinha. Você consegue ir, você consegue fazer, porque você elevou teu campo vibracional. Mas para isso, essa pergunta aqui, ó, que muitas pessoas às vezes elas ficam muito, a mente fica muito revirando as questões do passado e não consegue passar por esse processo aqui. E ele é um caminho muito importante para subir, para expandir, para ampliar teu nível de consciência. Conseguir transmutar essas energias, você vai permitir o amor, a alegria, a disposição, a coragem, o perdão. Quando você chega no nível de coragem, é no nível que você fala, agora eu vou agir, agora eu vou fazer, agora eu consigo. Porque você já tem aquela força, aquele ímpeto de energia para conseguir continuar caminhando. Então, as outras questões e todas as vibrações mais altas, elas começam a ocorrer. Você se torna verdadeiro, otimista, o perdão começa a fazer parte da sua vida. Não existe mais algo que gera uma insatisfação. Tudo é compreensível para aquela consciência que se abriu para vibrar alto. E para vibrar alto, precisa muito retirar
todas as baixas vibrações, acolher essas baixas vibrações dos chakras mais baixos, de todos os chakras inferiores. Não é à toa que a gente vê aqui a relação das cores. Chakra básico, chakra sexual, chakra do plexo solar e chakra cardíaco. Essas cores trazem total relação com você ficar com mágoa no chakra cardíaco, falta de acreditar em si mesmo, uma baixa autoestima no chakra do plexo solar, falta de prazer na vida, não sente prazer e ainda vem para a questão de não conseguir se manter na vida física, não se sentir seguro na vida física, que é o chakra básico. Conseguindo sair dessas situações, o que você faz é elevar muito o teu campo vibracional. E isso, aqui tem você. Esse é teu campo vibracional. Todos nós somos assim. Todos nós somos dessa forma. O nosso campo vibracional, ele é um campo vibracional que engloba todas as capacidades de energia. Aqui, nos chakras mais baixos, quando você permite a ativação de todas as situações relacionadas aos chakras superiores, os chakras básicos, eles se ativam com uma capacidade gigantesca. A força de materialização, a força do prazer, da autoconfiança, de você se sentir conectada e a presença, e se sentir na tua presença no mundo, na vida, no universo, o teu lugar. Você assume o teu lugar e o teu coração expande. A tua energia de amor expande. E quando você consegue, você permite com que o teu campo vibracional esteja desse jeito, os teus propósitos são automaticamente atraídos, o teu campo vibracional te permite superar os desafios iniciais daquilo que você ainda não sabe fazer, porque você já não tem mais medo de errar. Você já não tem mais medo da humilhação. Você já não tem mais vergonha de falar que o teu propósito é sim ter dinheiro, que o teu propósito nessa vida é você ter uma liberdade financeira. Você não tem mais vergonha de ir se relacionar porque você sente que isso te traz energia. Quando a gente compartilha, quando a gente está com outras pessoas e que a gente está compartilhando da nossa experiência, da nossa vivência, esse compartilhamento gera expansão de campo vibracional. Você se sente energizada, energizado. Então todo aquele medo que poderia aparecer, mas será que essas pessoas vão... Será que eu vou conseguir conversar? Que será que elas vão pensar de mim? Todo esse medo, vergonha, às vezes a vergonha de você ir atrás do seu propósito financeiro, do seu propósito de realização profissional, tudo isso deixa de existir porque o teu campo vibracional está te permitindo superar essas situações. E você continua, você prossegue. Porém, quando acontecem situações na nossa infância que geram vergonha, o que ocorreu aqui? Gente, isso daqui foi uma coisa que eu aprendi num dos primeiros livros que eu li, que foi o Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan. A Bárbara trabalhou na NASA durante muito tempo ali como física da NASA, mas a Bárbara sempre foi uma pessoa com clarividência ativada, sempre foi uma pessoa com a mediunidade, como dizem, que não é mediunidade, na verdade, é um campo vibracional mais ativado para ver outras realidades, para sentir outras realidades, para sentir a energia, que é o que eu também vivo, sentir as outras energias, sentir os outros campos, as outras camadas de existência, acessar inclusive essas outras camadas. E a Bárbara, quando ela falou, gente, eu preciso saber o que é isso, e ela começou a se permitir realmente ver tudo aquilo que estava na frente dela, ela via a aura dos animais, dos objetos, nas outras pessoas, e aí ela se permitiu estudar. Então a Bárbara hoje se tornou uma pessoa que tem inclusive uma escola onde ela ensina, praticamente uma faculdade, onde ela ensina os processos extrafísicos aí. Ela ensina as pessoas a serem healing, serem curadores, curadoras. E aí, no livro da Bárbara,
Foi a primeira vez que eu li sobre isso daqui e fez todo sentido. Sabe quando você lê algo que você fala assim, gente, eu já sabia disso, mas eu não sabia falar disso, né? Isso está me recordando alguma memória interna. Foi o que aconteceu com essa situação dos laços energéticos. Aqui, ó, é um laço energético que está sendo criado a partir do seu chakra do plexo solar. Todas as situações, tudo o que nos ocorreu, as pessoas das quais você tem interação, você cria laços energéticos a partir do chakra do plexo solar. Quanto mais você vai interagindo com as outras pessoas e a relação vai se tornando uma relação amorosa, esses laços energéticos começam a ser criados e gerados a partir do chakra do coração. Mas a maior parte das situações nós estamos vinculados a partir do nosso chakra do plexo solar. Então, se aconteceu alguma coisa na tua infância que te gerou vergonha, você está conectada energeticamente a essa vergonha. Gerou raiva, a conexão energética ali com aquela situação. E é claro que eu falo com vocês aqui as situações que você não olhou e não liberou. Alguma situação que te gerou vergonha e você nunca liberou essa situação. Ela continua no teu subconsciente, ela continua lá no inconsciente e principalmente no campo emocional, porque nós temos várias camadas. Uma dessas camadas é a emocional e lá ficou essa energia. Então tem esse vínculo de energia. E aí eu coloquei para vocês aqui várias das situações das energias aqui, ó, dessas emoções com baixa vibração de energia. Culpa, raiva, medo, tristeza, ansiedade, vergonha. O que ocorre dentro desse processo todo? Aqui, gente, o que está ocorrendo é que, além de terem todos esses laços energéticos aqui com essas situações, eu trouxe a emoção, o que foi sentido na situação. Mas a situação em si, ela está lá, vinculada. Você está liberando energia e presa, né, vinculada energeticamente com essas situações. E a ansiedade, a gente já viu que é uma energia que te traz, é uma emoção que tem um campo vibracional que te faz ficar fraca, que te faz perder força muscular, que faz perder força no músculo. A culpa, a mesma coisa, a vergonha. Então, esse laço energético gerado com algo que te faz ficar fraca. E isso vai te impossibilitar, inclusive, e te fechar de receber energia cósmica. A energia cósmica, a energia do seu eu superior, a energia dos seus mentores, de todos os seres que estão ali para te auxiliar, para te contribuir, para falar, vai, você consegue. É como se tivesse um bloqueio, uma barreira aqui em cima, que essa energia não consegue chegar, ela não consegue descer. Porque teu campo vibracional está tão preso nessas situações que você faz e você fala, gente, mas eu não consigo. Eu faço um japamala, eu faço uma oração, eu faço uma meditação, mas eu não consigo sentir tanto, eu não consigo perceber diferença. A minha vida não mudou tanto, porque essas situações aqui, ó, elas estão como? Assim. Quando ocorrem essas situações lá no nosso passado, que geraram todas aquelas emoções que eu listei ali para vocês, e que elas não foram acolhidas e liberadas, você automaticamente criou esses laços energéticos. Os laços energéticos você cria com você mesma. Como é isso? Quando você cria esse laço energético com você mesma, você lá do passado, pensa muitas vezes na escola, acontecia até bastante, de coleguinha às vezes fazer alguma piada, né, fazer algum bullying. Aí você lá desse passado, você se sentiu humilhada, ou você sentiu vergonha, ou você sentiu uma situação que gerou até raiva. Essas emoções, essa pessoa, essa criança, essa você lá de trás precisa de que você olhe para ela, porque tem um vínculo energético entre você e essa criança ali. Não só a criança, a gente fala muito da nossa criança porque foi o momento da formação da nossa personalidade.
Mas na nossa adolescência, na nossa vida adulta, tem sim situações que ocorreram ali que também precisam ser olhadas para serem liberadas. Laços energéticos com outras pessoas, entra muito a questão da raiva, a questão da culpa. Você fez algo com alguém e aí você se arrependeu, gera a emoção de culpa. Essa emoção de culpa está te drenando energia e existe ali aquele vínculo energético que você projetou entre você e outra pessoa. E com situações. As situações, seja qualquer tipo de situação que tenha te gerado emoções de baixa vibração e que você não tenha permitido essas situações irem, você automaticamente também está vinculada ali a uma situação. O que a gente precisa fazer nesse momento, né? Porque essa energia aqui mais alta, essas energias aqui de paz, de alegria, de amor, aceitação, boa vontade, todas elas estão te esperando. Elas são suas. Elas são energias que fazem parte de você. Todas essas emoções fazem parte da vida humana. E o que ocorre é que parece que a gente, quando vem para cá, se conecta só com essas emoções distorcidas da baixa vibração e perde tanta energia, tanta força, que você não se permite sentir a elevação mais alta. Mas para se permitir sentir essa elevação mais alta, esse primeiro passo aqui de desvincular, de cortar esses laços energéticos, ele é importantíssimo. Porque esse laço energético que foi gerado com alguma pessoa no seu passado, com alguma situação que você se recorda, e aí toda vez que você se recorda daquela situação dá vontade de chorar. Eu tenho uma situação que eu contei uma vez de exemplo, que eu era criança e a minha mãe na minha infância, ela teve muitas depressões, muitas, e depressões muito fortes, muito fortes. E teve uma dessas vezes que a gente estava no carro levando ela para o médico e ela sentia muita vergonha, né? A mais baixa de todas aqui, ó. Ela sentia muita vergonha e ela achava que todo mundo sabia que ela estava daquele jeito, que estava todo mundo olhando para ela, ela ficava numa desconfiança muito grande. E nós estávamos dentro do carro e ela olhou para mim, segurou na minha mão e falou: por favor, não me leva para casa, me leva para casa. Eu não quero ir, tá todo mundo olhando para mim. E a gente estava dentro do carro, meu pai dirigindo e eu e a minha mãe ali. Essa era uma situação que eu tinha um laço energético com essa situação. Não era com a pessoa em si, nem com a minha mãe, nem com meu pai, era com a situação. Ali naquele momento me gerou tanta dor, tanta tristeza. Eu entrei em tanto processo de compaixão pela minha mãe, só que uma compaixão de baixa vibração, porque eu fiquei presa naquele laço energético, eu criei um laço energético com aquela situação. E o que eu fiz ao longo de todo esse processo, tudo o que eu estou trazendo para você e que eu vou trazer para vocês, nessas 3 aulas, são todas situações que eu fiz. Gente, foi quando eu identifiquei tudo isso, que eu precisava cortar os laços energéticos de todas as situações aqui, ó, que tinham ocorrido no passado. Enquanto isso não fosse feito, eu dava um passo para o propósito, voltava para trás. Dava um passo, voltava para trás. Porque enquanto isso aqui não for feito, você está ainda liberando energia, ainda presa energeticamente com essas situações que te sugam energia. Porque esse exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo de situação que toda vez que eu lembrava dessa situação, ela me gerava as emoções de baixa vibração. Me gerava tristeza, me gerava vergonha, principalmente tristeza, que eu olhava e pensava, gente, como foi ruim viver aquilo. Só que essas emoções, elas estão cada vez mais drenando a tua energia de capacidade para ir para o propósito, para você fazer tudo o que você veio fazer. Então, esse primeiro passo de cortar esses laços, realmente se desvincular do passado que tenha gerado essas situações aqui, ele é importantíssimo. Aí vocês podem estar me assistindo e falando, Érica, tá, mas eu não lembro de situações específicas, eu não lembro de
questões que eu vivi com outras pessoas, ou questões que eu tenha vivido comigo mesma, eu não consigo nem me recordar. Às vezes foi tão forte, tão profundo, que a consciência não consegue trazer para a memória, fica lá no inconsciente. Nesses casos, não precisa trazer a memória em si. A gente tem práticas energéticas que a gente consegue fazer para você trabalhar a liberação com a emoção em si e não só com a lembrança, né? Então, sempre tem como realizar, sempre tem como fazer. Essas dívidas do passado, qual energia você está repassando? Aqui é algo primordial. Por quê? Se você não parou para olhar todas essas situações e você ainda tem esses laços energéticos aqui de vínculo com essas situações de tristeza, de mágoa, de raiva, né? Medo, o medo é o principal deles aí. Quando você está aí vinculando, né, ainda está com essas situações que te geram essas emoções, por mais que hoje você não se lembre delas. Ah, mas eu não me lembro exatamente. Por mais que você não se lembre, mas que elas não foram liberadas, o que você está passando para frente, o que você está repassando para o externo, para os seus filhos, para as relações que você tem, as relações familiares, as relações no seu trabalho, as relações de amizade, todos esses processos aqui, o que você está passando é o que você está vibrando aqui. Porque essas energias, esses laços todos, o que eles fizeram foi começar a gerar crenças limitantes no seu inconsciente. E essas crenças limitantes moldam a forma como você enxerga a vida e moldam a forma como você lida com as outras pessoas. Então, o que você para repassar, você já parou para pensar o que você está repassando para o externo? São valores que você quer passar ou são valores que você olha e fala, gente, eu estou repetindo a mesma coisa que às vezes meus pais fizeram comigo e que eu não concordava? Gente, eu estou fazendo aqui coisas que eu falei que eu nunca ia fazer. Então, parar para observar, porque esses laços aqui, ó, precisam ser desfeitos. E eu quis trazer para vocês muito forte, você está pronta, você está pronta. Se tiver algum homem nos assistindo aqui, você está pronto. Só que é preciso ter muita coragem, muita coragem. Por quê? Quando você sente isso, que você está pronta, e eu afirmo que você está, porque essa frase aqui, ó, essas duas frases, eu estava junto com a minha equipe e veio muito forte que era para colocar essas duas frases, né? Essa pergunta e essa frase de você está pronta. Quando uma das pessoas da equipe falou dessa pergunta, me veio muito forte essa frase, você está pronta. Porque todas as pessoas que estão assistindo essas aulas, você está pronta, porque você chegou aqui, ó, num nível de coragem que você falou, agora chega, chega. Eu tenho já essa capacidade de olhar para essas situações e eu vou me desvincular delas. Nem que eu necessite de ajuda, mas eu vou fazer, eu vou conseguir e eu vou começar a caminhar em direção ao meu propósito. E aí, de novo, eu trouxe só para reforçar para vocês, é subir, é elevar, é trazer expansão para a consciência. Porque quando você consegue fazer isso daqui, olha aqui que ocorre. Você está aqui, teu campo vibracional está aqui, tua aura, tua energia está vibrante, tua energia está com capacidade de te conectar profundamente com o teu propósito. Além de você estar com o teu campo de energia ativado, não está mais soltando energia e perdendo energia com aquelas emoções do passado, você está recebendo muito mais energia cósmica, muito mais, porque não existe mais barreira. É você e a conexão com o teu propósito. É você e tudo aquilo que você veio fazer, todos os seus passos. Significa que não vai ter mais desafio lá na frente? Não. Significa que você vai estar vibrando tanto na neutralidade, na aceitação, na razão, que você vai conseguir enxergar a pedra lá no meio do rio, mas você continua no centro. Quando vem aquela pedra no meio do rio, você desvia,
e volta, se une novamente e continua no seu centro. E isso ocorre para qualquer propósito, né? E para todos os propósitos. Como eu falei, o propósito não é um só, o propósito são vários. E aí a pessoa que está buscando cada vez mais essa conexão com os seus propósitos, você consegue ativar muito mais o teu campo de vibração, se liberando das situações que baixam a tua vibração. Gente, essas foram as informações aqui da primeira aula. Eu sei que tem muita coisa ainda para ser passada. Amanhã a gente vai ver sobre liberar as resistências e frustrações, porque quando a gente começa a iniciar esse caminho, para chegar nisso aqui que eu trouxe para vocês, para chegar nessa conexão, tem um caminho. Quando você começa a seguir esse caminho, a abrir esse caminho aqui, sim, gera resistência e gera frustração. E amanhã eu vou explicar, tanto energeticamente quanto fisicamente no nosso cérebro, por que essa resistência está ocorrendo. E por que a gente acaba se deixando ser sucumbida ali pela frustração. Muitas pessoas às vezes retornam a sentir novamente as energias, porque elas não percebem da capacidade, da força, do poder gigantesco que já está ali dentro e retornam, acabam novamente ali. Muitas delas precisam da ajuda num primeiro momento para conseguir esse processo. Na verdade, o que o autor fala aqui, no Poder versus Força, é que para você sair dessas energias mais baixas, você vai precisar de auxílio, você vai precisar de ajuda, de uma energia externa te contribuindo para subir. Mas, quando você começa a fazer todo esse processo, você começa a se permitir. E se permitir, precisa liberar as resistências. As resistências, elas estão baseadas nas crenças limitantes. Identificou aqui o passado? Identificou aí quais situações que você está vinculada àquelas emoções ali de baixa vibração? Então, é momento de começar a liberar a resistência. Porque se essas emoções estão aí, elas geraram inclusive historinhas na sua cabeça, de que você não é capaz, não consegue, será que é para mim mesmo? Mas será que eu vou conseguir? Todas essas historinhas a gente vai ver aqui amanhã, na próxima aula, e depois de amanhã, como assumir realmente o compromisso com a cura do seu passado. Gente, eu vou pedir a vocês para deixarem aqui embaixo nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem pra gente aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, não só quanto ao material, quanto a essa questão que foi explicada da parte energética. E também peço a vocês para compartilhar. Compartilhe essa aula, ela não vai ficar aqui durante muito tempo. Essa aula faz parte do meu curso do Cura do Passado. Dentro do curso Cura do Passado, eu trabalho muito as questões das práticas energéticas para sair desse campo vibracional baixo. E como eu vou pedir para vocês para compartilhar, porque eu não vou deixar durante muito tempo aqui, porque essas aulas são lá de dentro do curso. Então, gratidão a cada uma de vocês, espero que tenha trazido aí mais clareza, porque às vezes você se sente fraca e até sem força para fazer e seguir o teu propósito. Porque precisa dar esse primeiro passo aqui, ó, identificar onde estão as energias que estão te sugando. Onde estão as emoções que estão te deixando fraca, inclusive fisicamente, para que você possa começar a ir para a liberação dessa resistência. Amanhã a gente se vê e amanhã eu explico mais para vocês sobre a liberação da resistência. Um beijo forte, gratidão a todas vocês que estiveram aqui e até lá!